nós vamos tocar em um assunto de interesse de muitos agora. O acúmulo de gordura no fígado é uma condição de saúde preocupante e tem se tornado cada vez mais comum. E por se tratar de um tema importante, eu estou aqui com a doutora Thaís Mussi, que é médica endocrinologista e que vai nos esclarecer sobre as causas, os sintomas, as consequências e as medidas de prevenção relacionadas a esse distúrbio chamado esteatose hepática. Uma questão de saúde que merece nossa atenção e compreensão. Obrigado, doutora Thaís. Obrigada a você, Rony. Como vai, querida? Tudo bem. Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Imagina, eu estou encantado com o seu convite. Dá uma olhada naquela moça ali no vídeo, olha ali. Meu Deus do céu, só. Que doutora linda. Mas para estar à sua altura, né, a gente tem que se arrumar. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar então o que é a esteatose, essa gordura no fígado. Vamos explicar o que é isso. Vamos lá. Rony, até 30% das pessoas, elas são acometidas pela esteatose hepática, que é esse acúmulo de gordura no fígado. Qual é o percentual? 30%. Tá. É um número bastante impressionante quando a gente pensa, lógico. né? Um número bastante expressivo. E o que acontece? Esse número dessa esteatose grande, ele vem aumentando progressivamente nos últimos tempos. Por quê? Porque está totalmente ligado a esteatose com os nossos hábitos alimentares. A gente sabe que a atividade física, os hábitos alimentares, eles têm uma relação muito direta. Então, se a gente fosse falar assim, uma pílula mágica, mudança de hábitos. Essa seria a pílula mágica realmente para a gente resolver a questão da esteatose. Mas esmiuçando um pouquinho mais esse tema. A esteatose, o que acontece? É o acúmulo de gordura no fígado. Então, o paciente vai começando aqui, a gente tem um protótipo, né, de um fígado saudável, mas o que acontece? Esse fígado, ele vai começando a se inflar, encher com a gordura, aumentando a gordura, aumentando a esteatose nada mais é do que esse acúmulo de gordura no fígado, e esse acúmulo, ele pode chegar em diferentes níveis. Então, se é um acúmulo discreto, eu tenho uma esteatose mais branda e assim sucessivamente. Qual que é o grande perigo disso tudo? O perigo é uma evolução para o que a gente chama de uma esteatohepatite, uma cirrose. Então, existem sim os níveis perigosos desse aumento, né? Esteatose, esteatopatite e cirrose. Exatamente, que são... É exatamente isso, o normal, quando ele já começa com a esteatose hepática, e o frigir aí dos ovos, que seria uma cirrose, que é o que a gente não quer que aconteça, e é para isso que a gente vai trabalhar para evitar, né? Ou seja, as causas são, de fato, os nossos hábitos equivocados, seria isso? Os nossos hábitos equivocados, porque vamos pensar assim, falando de uma forma um pouco mais médica, tá? Acúmulo de triglicerídeo no fígado. O que a atividade física, então, Thaís, vai me proporcionar? A gente sabe que a resistência insulínica está ligada com esse aumento do triglicerídeo no fígado, então ele vai sobrecarregar esse fígado. A atividade física, ela diminui essa resistência insulínica. Consequentemente, eu limpo mais o meu fígado, eu melhoro, eu deixo os meus hepatócitos, que são as células do fígado, mais limpas, e com isso, o meu fígado ele vai tendo esse poder de regeneração. A gente sabe que o fígado, graças a Deus, é um órgão que tem esse poder muito, né, de regeneração. Então, os hepatócitos, eles conseguem trabalhar melhor fazendo esse processo da desintoxicação mesmo do fígado, né? A sintomatologia qual é da esteatose? Os sintomas, eles são bastante diversos. Então, o que acontece? Os sintomas, a gente pode ter desde uma dor abdominal, uma sensação da barriga estar um pouquinho mais estufada, como se fosse um empachamento, dor de cabeça, quase semelhante a uma cirrose, vamos pensar que é um fígado que está sobrecarregado. Então, um gosto mais amargo na boca. E o nível para se preocupar mesmo, aí a gente já fala da icterícia, que daí é quando a pele começa a ficar mais amarelada, a esclera do olho. Então aí a gente já está falando de um nível mais avançado. Mas uma dor difusa, uma dor abdominal, uma sensação mesmo de essa cefaleia, dor de cabeça, um empachamento, esses são os sintomas mais comuns. Diagnóstico difícil de ser?
O diagnóstico não é difícil, um exame simples de ultrassom, a gente já consegue, inclusive, fazer essa classificação da esteatose, se é uma esteatose leve, moderada, grave, e os exames das enzimas hepáticas, elas também auxiliam, mas o exame que consegue com maior acurácia seria esse. Existe a elastografia, que daí a gente está entrando numa finesse aí de detalhe, mas o ultrassom é o mais democrático, Rony. E os fatores de riscos mais comuns, né? Os fatores de risco mais comuns. Os fatores de risco mais comuns é aquela tríade que a gente já conhece: o álcool, a obesidade e o sedentarismo. Então, o paciente que ele não pratica atividade física, que ele está acima do peso, que ele abusa do álcool, ele é um sério candidato a ter a esteatose. Então, a gente sabe que existem os inimigos, né, do fígado, aqueles que são mais amigos, assim, mais que ajudam a essa regeneração do hepatócito, esse processo de desintoxicação. Mas eu falaria para você que se a gente tiver que colocar 2 vilões na história, o álcool e as comidas processadas, né, ultraprocessadas. Existe algum tratamento? Vamos supor, o cara já está com a esteatose hepática de algum comprometimento, tal, tem algum tratamento para isso ou é simplesmente parar de comer porcaria? Parar de comer porcaria é importante, fazer atividade física é importante. E sabe que é muito interessante a gente falar? Porque as pessoas têm aquela impressão assim, e existe isso, tá? Não é comum, mas uma pessoa que ela não é obesa e ela tem esteatose. Tem como eu emagrecer o fígado só? Não. Olha o consolo da minha barriga ali, Thaís. Olha, é o meu consolo para minha barriga aqui. Então, o que acontece? Você sabe que uma simples perda de 5% do nosso peso total, ele já melhora em 30% a questão da diminuição da gordura hepática? Uau! Então você vê que é uma coisa palpável, não é nada difícil da gente conseguir essa perda de 5%. E também é muito importante, Rony, a gente falar que perdas drásticas de peso muito rápidas também não são boas quando se fala em saúde hepática. Porque você imagina comigo, eu estou tirando um excesso de gordura. Estou colocando todo esse excesso para ser metabolizado, vai ser metabolizado pelo fígado. Se é algo assim, uma avalanche de gordura ali naquele órgão, sobrecarregando, ele também vai acabar se sobrecarregando um pouco mais. Então, uma perda de peso consciente, que tem acompanhamento médico. Entendi. Eu digo isso por quê? Porque às vezes, numa tentativa assim, eu estou com gordura no fígado, eu vou fazer uma dieta drástica. Não vá por esse caminho. É o equilibrado, o bom senso que acaba realmente tendo um efeito mais interessante. Vamos falar da alimentação, Thaís, porque, olha, eu estou vendo aqui que tem os vilões, né? Tem os em cima do muro, eu morri de risco quando conversei o Não programa. é? Eu quero saber, a alimentação é uma coisa de fato importante para essa história, né, da esteatose, né? Muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que esses alimentos aqui, que são os proibidos, os vilões, os nocivos, a bebida alcoólica, refrigerante, as comidas ultraprocessadas, salgadinho, as gorduras saturadas como bacon, biscoitos recheados, eles têm esse nível maior aí de toxicidade para o nosso fígado. Eles demandam muito mais do fígado. Então, são alimentos que sim, devem ser evitados. Não só para quem tem esteatose, mas de uma forma geral. Isso deve ser a exceção. Tá. A gente não está falando aqui nunca, né? Sim. Tem que ter o bom senso, né? Lógico. Tem que ter o bom senso como em tudo na vida. O caminho do meio. Então, aqui é aquela coisa assim, para uma coisa mais de vez em quando. Em cima do muro, por quê? Eu queria saber por que em cima do muro. Então, trouxe por uma causa específica. Foi muito polêmica essa história, muito se saiu na internet de a fruta é perigosa para o fígado, a fruta causa cirrose, a fruta é complicada. Gente, voltamos para o nosso básico bem feito, é o caminho do meio. Porque o que acontece? As frutas, elas são muito ricas em fibras. E as fibras são muito interessantes para esse processo do fígado, para essa limpeza do fígado. Então, não vamos demonizar as frutas. Aqui eu trouxe uma xícara do chá verde também, por quê? Porque é isso, em excesso, de fato, não vai ser interessante. Por causa da frutose, não? Por causa da frutose, exatamente. Olha aí, você poderia falar sobre esteatose. Imagina, tá eu sou um mandando humilde super biólogo. bem. Então, a frutose em excesso, justamente isso, Rony, ela causa essa sobrecarga hepática. Mas em excesso, pessoal, não vamos sair dizendo que não vai se comer mais frutas. Tanto que em off eu estava falando, viu, Paola? Eu estava falando com a doutora até o seguinte, como tudo isso, ela disse, se comer com equilíbrio, tudo bem. Tudo bem, Não é? Não é? É isso aí. Exatamente. Agora temos aqui... E temos os amigos. Os amigos. Então você veja que
Aqui eu já tenho uma fruta também, eu tenho um abacate. Certo. Por que o abacate está aqui e não está aqui em cima do muro? Ele poderia estar no meio do caminho aqui. Por quê? Porque o abacate, ele é uma gordura boa. Então, como ele é uma gordura boa, acaba tendo um estímulo maior na produção de glutationa pelo fígado, que vai fazer essa regeneração hepática, essa regeneração das células, dos hepatócitos, com mais propriedade. Nós temos o tomate, por exemplo, que é rico em licopeno, que também ajuda muito nesse processo. As comidas integrais, as carnes brancas, tudo isso tem esse fator protetor para o fígado. Bom, a gente sabe, né? Ouve-se muito falar dos verdes escuros. Exatamente. Enfim, mas essas histórias todas têm na verdade, uma controvérsia, como você falou, que muitas vezes você imagina que se chapar de fruta vai ser uma maravilha. E não é bem assim. E não é bem assim. É tudo na vida, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ter o equilíbrio mesmo para que a gente consiga o melhor resultado possível. Eu vou só querer saber que alimentos, de fato, a gente deve evitar de vez. Tá bom. Mas já volto aqui. Então, Thaís, desculpa. Imagina. Só quero saber o que é para evitar de vez. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Então, vamos colocar assim, você já tem um diagnóstico de esteatose. Tá. Vamos pensar nesse quadro. O que eu falaria para você, evite de vez bebida alcoólica, com toda certeza, e as comidas ultraprocessadas, os salgadinhos, bolachas recheadas. Esses a gente sabe que realmente, assim, não vai te trazer nenhum grande benefício. Então, vamos colocar na cadeia esses vilões aí, quando a gente fala de esteatose. Para ninguém ouvir. Vinho, pode? Uma tacinha pode. 2 dedinhos, Rony. Uma tacinha. Não, pois só para um sommelier você falar, não pode vinho. Ai, que tragédia. Mas eu vou te falar que o vinho das bebidas alcoólicas ainda é a melhor opção se a gente for falar em questão de esteatose, viu? Ah, é? Então, sim. Bom, então tá. Tá liberado. Bom, amor meu, você gostou também, Paola? Amém. O que tem de pergunta aí, vai? Eu até queria falar do caso, porque, doutora, vocês estavam falando sobre os alimentos que a gente deve evitar, né? E eu tive até um diagnóstico de princípio, não sei se pode se falar assim, o colesterol estava um pouco alto. E aí, com a alimentação e atividade física, mudou. Mas, na época, a orientação foi aumentar a ingestão de gorduras boas. Aí eu quero saber de você, doutora, se está certa essa orientação e como seria isso? Quais são as gorduras boas? Tem a boa e tem a ruim, ela vai explicar para você. Exato. Perfeito. Essa orientação que foi te passada está certo, tanto que a gente fala muito da questão do azeite de oliva. A gente fala o azeite de oliva ser bom, assim como o abacate, justamente por isso. São as gorduras boas, são as gorduras que vão ajudar com que o fígado, claro, não em excesso, a gente está falando da questão calórica, se for colocar na balança é aquela situação, né? Castanhas também. Exato, tem o seu pró e seu contra. Mas as gorduras boas, de fato, elas estimulam mais a questão dos hepatócitos, de fazer esse processo todo, de estimular a produção de glutationa para fazer essa melhora, esse processo de desintoxicação, sim. Bom, a obesidade tem alguma relação com a esteatose, não? Total. Tanto é que você veja, se uma perda simples de peso, de 5%, eu já consigo melhorar em 30%, diminuir a esteatose, ideal, Rony, 10%. 10% a gente estaria assim, num nível muito benéfico em se tratando de saúde hepática. Então, para melhorar realmente essa gordura no fígado, eu baixando 10% do meu peso de forma tranquila. Não precisa ser lento demais, tá? Mas não uma coisa insana, uma dieta restrita, alguma coisa muito maluca. Eu vou conseguir um bom resultado na questão da esteatose. Mais pergunta, que eu sei que está chegando aí, já me avisaram. Só para confirmar, porque a Solange até perguntou, você falou da frutose, então açúcar de maneira geral não é legal, né? Deixa eu emendar com a pergunta do André Simões, ele diz que se sente mal, enjoado, com dor abdominal, quer saber se pode ser gordura no fígado, mas fala que tem uma alimentação boa, então quer saber qual médico procurar, qual a primeira atitude a ser tomada. Procura a doutora Thaís. Via de regra, o hepatologista é o médico mais especialista nisso, né? Que é bem específico do fígado. Mas por que uma endócrino como eu estou falando sobre gordura no fígado? Justamente por isso, porque no caso dele que ele não tem uma obesidade nem nada e tem bons hábitos. Porém, como os hábitos alimentares, a resistência insulínica, a obesidade estão diretamente ligados à gordura no fígado, à esteatose, por isso o endocrinologista, um clínico geral, ele também, com gastro, também consegue manejar essa esteatose.
Uma coisa também que você estava falando agora há pouco, Thaís, é o seguinte, que tem níveis de esteatose. Isso. Eu, por exemplo, tenho esteatose. É. Micro, mas eu tenho esteatose. Quando é que a gente deve se preocupar? Eu falaria para você que o ideal é que você monitore isso. Então, Eu faço isso. Exato. Então, eu tenho lá um ultrassom, eu estou fazendo meu ultrassom de tempos em tempos, estou acompanhando com o meu médico. Se houver uma piora do seu nível de esteatose, então vamos dizer, a gente saiu de um nível 1 leve para um nível moderado, provavelmente algumas medidas terão que ser tomadas sim. Hoje, a gente sabe que existem algumas medicações que acabam ajudando. Existem muitas em pesquisa ainda, Sim. mas o que acontece? Geralmente se indicam essas medicações para aqueles casos que, como eu falei para você, já está ictérico, a pele mais Sei. amarelada, um nível mais avançado. Num grau mais incipiente como o seu, são as mudanças de estilo de vida mesmo, principalmente atividade física e perda de peso quando é necessário, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu fazia exercício físico de manhã cedo, agora acordo às 5 da manhã, de tarde tem um monte de coisa para fazer, para trabalhar, não dá. Eu estou ficando... E tô velho, o que? Oh, não faz assim, não me judia. Não me judia. Fala se tem mais alguma pergunta aí para a doutora Thaís. Dá tempo, em vez de ficar me gozando aqui. Dá Isso é tempo, bullying. gente. Isso é bullying ao vivo. Não, imagina, eu só falei tô de olho, mas acho que não dá tempo, né? Ai, pecado. Mas tem, né? Doutora Thaís vai voltar. Onde é que eu te acho, querida? Então, nas minhas redes sociais, o @ doutora Thaís Mussi, Thaís com TH, com S e Mussi, M-U-S-S-I. Obrigado por ter vindo, Obrigada a você, foi um Linda. prazer. Obrigada, viu? Por fora e por Uma dentro. próxima. Muito obrigada. Obrigado, querida. Bom...